Estamos iniciando mais uma live aqui no perfil da Faculdade FAOP, aguardando chegar os alunos e também professores, amigos da FAOP que estarão assistindo essa live que tem como tema a teoria política, os desequilíbrios do presidencialismo de coalizão e a eleição de Bolsonaro é o título da nossa live. Eu sou o professor Willan Gerson e estarei com a professora Patrícia Teixeira falando sobre esse tema. Estou aguardando a professora entrar na live e enquanto ela chega, nós lembramos que o vestibular da FAOP 2021.1 já está sendo divulgado para os cursos de Psicologia e Serviço Social. As inscrições vão até o dia 7 de janeiro e as provas podem ser feitas online ou presencial. As provas online serão do dia 4 ao dia 10, as provas do vestibular da FAOP, dia 4 ao dia 10 de janeiro, e a prova presencial no dia 10 de janeiro. Então você que ainda não estuda na FAOP, que quer estudar na FAOP, já pode fazer a sua inscrição para o vestibular 2021.1, os cursos de Psicologia e Serviço Social. E já chegou ela, a professora Patrícia Teixeira, boa noite. Boa noite. Tudo pronto aí para nós falarmos sobre política? Tudo pronto, tudo ok. Um pouquinho nervosa, porque é a primeira vez que eu participo de uma live. Então, vamos lá aos devidos descontos, né? Bom, o tema é muito interessante, né? Porque fala sobre presidencialismo de coalizão, ou seja, vai falar sobre a democracia brasileira, desde o período da redemocratização que nós temos esse modelo de presidencialismo de coalizão. E queria que você falasse um pouco sobre isso, o que é o presidencialismo de coalizão e o que tem a ver com a nossa democracia. Bom, quando você me convidou para fazer essa fala, William, eu pensei que a gente deveria começar um pouco antes, um pouco do antes, certo? Porque eu imagino que a história ela tem o seu valor e que a gente deve resgatar alguns princípios que resguardam a própria história da democracia. Nós vivemos um tempo de polarização e a própria temática em si ela é polêmica. E para não cair, né, para a gente não cair na armadilha da politicagem, né? Eu sou cientista política, você é filósofo, e nós nos dispomos aqui a tratar de uma temática super pertinente, que é o presidencialismo de coalizão, e muito pouco discutida. Se você for fazer um resgate da literatura sobre a temática, você vai ver que pouquíssimos autores, nós temos pouquíssimas referências para trabalhar, para buscar essa temática. Então, eu quis, primeiro, quando eu fui me preparar para fazer essa fala, eu me deparei primeiro com Fernando Pessoa. Eu acho importante, só para iniciar... Fernando Pessoa, o poeta Fernando Pessoa. O poeta Fernando Pessoa. Eu quis trazer uma citação de Fernando Pessoa, onde ele diz, né, que só os espíritos superficiais
eles desligam a teoria da prática, não olhando a teoria, porque a teoria ela é, se não uma prática, né? E muitas vezes nós esquecemos, né? Principalmente no fazer política. Nós fazemos a política totalmente desligada do que é a prática. A modernidade, ela esqueceu. Né? Nós, enquanto homens modernos, nós, enquanto animais, né? Deixamos de lado o fazer política e vivemos a nossa vida cotidiana, muitas vezes discutindo a politicagem. Não falo isso enquanto crítica, mas falo isso enquanto um questionamento. Sim. E antes também de falar do presidencialismo de coalizão, eu tinha que trazer Maquiavel, que é Nicolau Maquiavel. a minha grande paixão, porque eu acho que também cabe, antes da gente entrar no conceito do presidencialismo de coalizão, cabe a gente entender um pouco sobre o poder e sobre a política. Por quê? Porque o que é o poder? Né? Para Maquiavel, o poder ele é um feixe de forças, né? Que todos nós sentimos, né? Todos nós, o poder ele é proveniente das ações concretas do homem em sociedade. Todos nós temos poder. Em algum momento nós exercemos poder. O poder do pai sobre o filho, o poder do professor sobre o aluno, o poder do homem sobre a mulher, numa sociedade patriarcal, machista. Então, ele vai trazer no Príncipe o discurso do poder que todos sentem, né? Mas não conhecem. Então, para conhecer essa ideia de poder, nós temos que suportar a incerteza, né? Porque nada é estável. Nós vivemos num mundo de instabilidade. Nós estamos hoje, nós podemos aí trazendo para o mundo da política, né? Você não tem o poder, você está no poder. Sim. Né? Você está no poder, o poder é momentâneo. Hoje é um, amanhã pode ser outro. Então, assim, suportar essa instabilidade política faz parte também do jogo que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente quando a gente for falar do presidencialismo de coalizão. Sim. Você falou de instabilidade acerca da política, né? E quem diria, no período do segundo mandato de Lula, com toda aquela empolgação, inclusive de Copa do Mundo e Olimpíadas, e o crescimento do consumo e pleno emprego, e hoje nós estaríamos vivendo um período político totalmente diferente, né, com o Bolsonaro chegando à presidência da República. Né? Isso mostra a instabilidade, né, e a alternância de poder própria de uma democracia. E a gente vai chegar nisso aí. Eu pretendo fazer brevemente. A gente tem pouco tempo, né? A gente tem 1 hora, mas eu pretendo tentar fazer chegar nessa discussão para a gente poder ter um pouquinho de entendimento, porque é difícil, né? Dentro da lógica do senso comum, as explicações são diversas, né? Onde foi que a gente errou? Né? Porque quem é de esquerda se pergunta o que foi a esquerda fracassou? Demos uma guinada à direita? A extrema-direita, né? Às vezes a extrema-direita, o que é isso? Onde está a problemática? Aí vem, a democracia está morrendo? A gente vai chegar nesse movimento. Então, assim, só para concluir o raciocínio sobre Maquiavel, né? Ele traz também 2 discursos sobre república e principado, que eu também considero importante para a gente refletir um pouquinho mais para frente. Quando ele fala em república, ele está falando
que a república ela só é possível para um povo virtuoso. Se você pensar que Maquiavel falou isso em 1600, nós estamos em 2020, né? O que é um povo virtuoso? Um povo virtuoso é um povo que ama a coisa pública acima do bem-estar, do seu próprio bem-estar. Sim. E o que é o principado? É um povo corrompido, um povo que coloca os seus interesses acima dos interesses públicos. Isso continua fazendo sentido em pleno 2020. Sim. Né? Então, por isso que eu quis trazer esses pontos que vão talvez fazer sentido mais à frente quando a gente for discutir o presidencialismo de coalizão, que é o que nos trouxe até aqui. Sim. Outro que não podia faltar, só para ilustrar um pouquinho, é Rousseau. Rousseau, no Contrato Social, ele vai falar sobre a importância da participação. Coalizão, quando a gente fala de coalizão, a gente vai estar falando também de participação. John Locke, outro filósofo contratualista, assim como Rousseau, precursor, né, de Maquiavel. Maquiavel é o primeiro dos modernos. E depois vem os contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau. Não trouxe Hobbes porque eu acho que não cabia aqui para essa discussão especificamente falando. Mas Rousseau, ele vai falar sobre a democracia ideal. Né? Ele vai dizer que a democracia ela é tão importante, ela é um regime tão perfeito que ela não convém aos homens. Sim. Ela não convém aos homens, certo? Porque ela nunca existiu nem nunca existirá. Porque sempre é contra a ordem natural que um número governe e que um pequeno seja governado. Quantas vezes na história, né, na nossa história política, a gente pensa por que o voto é obrigatório? Por que eu vou votar? Quantas vezes nós somos manipulados por pesquisas eleitorais? Eu vou votar em quem está ganhando porque eu quero que não tenha segundo turno. Sim. Quantas questões nós, enquanto cidadãos, nos colocamos, né? E o quanto a democracia, enquanto regime ideal, ela nos coloca, quando nós vamos às ruas, às vezes pleitear um direito que deveria ser, né, um direito natural, que é o direito à vida, que é o direito do ir e vir, que é o direito à vida, o direito à liberdade, né? Sim. Então, Rousseau ele traz essa questão, né, que também vai vir a fazer sentido quando a gente for falar em coalizão, né? A questão da democracia. E ele traz mais um ponto importante quando ele fala que a partir do momento em que nós nos damos representantes, né? Rousseau é totalmente contra a democracia representativa. E ele fala que a partir do momento que nós nos damos representantes, nós matamos a democracia idealizada por Platão, em Atenas. Morre, porque não existe democracia com representação. A democracia ela é um exercício individual. Direto, né? É um exercício direto. Alguém está falando alguma coisa que eu estou achando interessante aqui. A política de quem tem o objetivo de
de satisfações pessoais pela troca de interesses pessoais, definida pela troca de favores particulares em benefícios próprios. É porque fica ruim de ler, de interagir, mas eu acho que depois dá para fazer um debate, não dá, William? Vamos tentar, né? Se a gente, em Não, virtude do tempo. eu não vou estourar o tempo. A gente pode fazer assim, a gente utiliza essa primeira hora, né? Porque explicar. seria bacana fazer um debate, porque é muito ruim quando você fala, e as pessoas que estão te ouvindo, elas não têm chance de falar. Mas a gente pode fazer assim, faz um primeiro momento em que você vai explicar, porque na verdade, né, para quem tá chegando, é bom explicar que você está falando acerca do seu trabalho de doutorado, o seu projeto de doutorado sobre presidencialismo de coalizão. Então é importante você... Eu vou tentar explicar isso agora. Quando eu entrar no tema, eu vou falar, porque eu estou fazendo uma introdução, estou fazendo um resgate dos teóricos clássicos que norteiam a minha pesquisa. Então a gente faz assim, Patrícia, você nesse primeiro momento faz a explicação, a gente vê se resta tempo. Caso não restar tempo, mas tiver muita participação, a gente pode abrir uma segunda live para a interação maior de quem estiver assistindo a gente. Pode ser? Beleza. Então, assim, tem Rousseau, né, que saindo de Rousseau, outro pensador importante que eu também estou utilizando para que tem uma ligação com essa questão do presidencialismo de coalizão, com essa questão da participação, Hannah Arendt, né? Hannah Arendt. Quando a questão do público e do privado, para a gente poder entender por quê, né, os porquês da fuga do homem moderno, certo? Por que o homem, né? Como é que a modernidade se tornou esse vazio? Por quê? Porque na Grécia, na Atenas, o fazer política era uma arte, né? O fazer política era um alimento para o espírito humano. E na modernidade, a sociedade ela se torna algo público, né? Vem a queda da família, o homem torna-se alienado e torna-se um escravo das necessidades. Ele perde a liberdade, certo? Ele torna-se um animal escravo do trabalho. Por quê? Porque ele torna-se um animal escravo do consumo. E a partir dessa escravidão gerada pelo consumo, ele perde os seus ideais políticos, os seus ideais comunitários. E aí a autora complementa falando que é a partir dessa morte do animal político, do homem enquanto animal político, que vai ser favorecido os regimes totalitaristas, os regimes nazistas, e tudo isso que a gente vê, acontecer nessa sociedade, que a gente vive atualmente, né? Tem um trecho que eu peguei da condição humana, que eu estou utilizando no meu trabalho como justificativa, né, para explicar o que aconteceu com a modernidade. A Condição Humana, o livro de Hannah Arendt. Hannah Arendt, onde ela fala: os antigos eles amavam mais a política do que a si próprios, né? Enquanto que os modernos eles são tão escravos do consumo que eles são animais incapazes de transcender. Essa é uma frase também. Esse é um pensamento que coaduna com o pensamento de Rousseau. Porque Rousseau, quando ele vai falar que o homem, quando ele começou a fazer a ciência, quando o homem descobriu a ciência, Rousseau se perguntou: mas para que serve a ciência? A ciência vai servir para o bem ou vai servir para o mal? A ciência vai servir para distrair o homem da maldade ou vai servir para fazer com que o homem amplie a sua maldade?
É um questionamento, né? E o que Aí, Hannah Hannah Arendt Arendt, viveu e escreveu, né? Ela mostrou muito bem que a ela ciência foi a ampliou, serviço da... ela ampliou, a Hannah Arendt, ela fez bem essa colocação, porque ela traz a ideia de que a ciência ela foi utilizada para o mal, né? Ela foi utilizada para o mal. Por quê? Porque ela serviu para a morte do animal político, ela colocou o homem enquanto um escravo das necessidades, tornou o homem um animal completamente alienado, né? Completamente escravo das suas necessidades, e tornou os negócios humanos tão frágeis, né? Tornou o homem um animal tão manipulável, tão sem noção do que é bom, do que é mal, do que é bem. E isso, a perda também de valores, de tradições, fez com que a maldade humana ela fizesse com que nós olhássemos para o próximo como um nada. Essa é uma problemática, né, que Hannah Arendt traz e que faz também parte do discurso de construção, quando a gente vai pensar e o que é que isso tem a ver com o presidencialismo de coalizão? Sim. Né? O que é que isso tem a ver? O que é que isso tem a ver conosco, né? Com a nossa política, com a nossa democracia? O que é que isso tem a ver com democracia? Quando você entra tem um site chamado Latino Barômetro. Não sei se você já ouviu falar. Não conheço. Existe o Latino Barômetro, onde um site bem, uma instituição que faz pesquisa sobre a democracia. E tem uma pergunta. Eles fazem pesquisas constantes, é um site bem confiável, onde se pergunta o que você prefere, onde eles medem o grau de democracia. E o que você prefere? Você prefere viver num país mais ou menos democrático? E é assustador quando você pensa, eles fazem só na América, na América do Sul. Eles trabalham mais com a América Latina e América do Sul. E os índices de respostas que colocam a democracia em derrocada são assustadores, porque aí vem uma questão: as pessoas não sabem o que é democracia ou elas não querem viver a democracia? Aí eu volto para uma questão de Maquiavel. Existem dois tipos de pessoas: os que querem governar e os que não querem governar. O conflito seria facilmente resolvido se todos quisessem o governo. E por que não se resolve? Por quê? Porque aqueles que não querem governar, eles não querem ser governados. Deu para entender? Sim. O conflito seria resolvido se os que não querem governar entrassem em batalha com os que querem governar, brigassem pelo poder, e a briga pelo poder faria com que existisse um vencedor. Mas não vai existir um vencedor se eu não quero uma coisa. Eu só não quero que ninguém me mande em mim. Eu quero viver minha vida tranquilamente. Aí é daí que deriva aquela célebre frase: eu não me importo com política. Aí que se atribui a vários filósofos, né? Você que não se importa com política, você pode até não se importar com política, mas você, de certa forma, a política te afeta. Você se importando ou não com ela, você vai ser atingido.
por ela. É verdade. E aí, Enfim. Patrícia, assim, diante desse apanhado dos pensadores Ai, que meu você celular trouxe, caiu. Maquiavel, os contratualistas, né, Rousseau, Locke, Hannah Arendt. Aí nós chegamos no nosso país, no período da redemocratização, já na década de 80, depois de toda uma história sobre a democracia na Europa, nos Estados Unidos, e depois de passar por um período de autoritarismo, o regime militar, nós chegamos a um processo de redemocratização. E é aí onde entra o nosso presidencialismo, que tem as suas características. E aí, diante dessa modernidade que chega para nós na política, e essa até aversão à política, muitas vezes, como é que nós podemos situar aí justamente esse modelo que nós adotamos de presidencialismo de coalizão? Pronto. Antes de... Eu tenho quanto tempo ainda? Nós chegamos aqui, nas minhas contas, aos 26 minutos. Então, estamos quase na metade da live. Tenho muito tempo ainda, relaxa. Se nerve não. Antes disso, eu quero só tocar num ponto que eu considero crucial, que antes de falar de presidencialismo, a gente tem que falar sobre a crise da democracia. Certo? A moda do... A gente está em 2020, 2019, 2018. E a grande questão que aflige a ciência política e os pensadores modernos é a pergunta de como as democracias morrem, né? Sim. Como as democracias morrem. Best-seller, né? Só que antes disso, Norberto Bobbio, nas Promessas Não Cumpridas da Democracia, em 1984, ele traz um texto sobre o futuro da democracia, onde ele diz que a política ela exige cidadania. E se a política exige cidadania, como é que a gente vai falar em democracia sem cidadania? E o que é democracia e o que é cidadania? Alguns autores vão revelar que cidadania é votar e ser votado. Que é o básico da cidadania, né? É o direito de votar e ser votado. Certo? Se eu posso votar e posso ser votado, eu sou cidadão. Né? Outros vão dizer: quem não é cidadão é quem está às margens. É o marginalizado. Certo? Mas a democracia, ela é um regime que está em constante transformação. Então, nem sempre, a depender da abordagem e a depender do autor, eu não estou contestando um best-seller. Não tenho autoridade para isso ainda. Certo? De como as democracias morrem, que as democracias morrem de dentro para fora. Mas, se você pensar que o natural da democracia é a transformação, não à toa que a mudança ela é necessária e ela acontece pela via eleitoral, que é um modus operandi da democracia. Sim. Agora, se eu te pergunto, a democracia, ela se limita ao voto? Eu diria que não. Mas na maioria na cabeça da maioria das pessoas, a democracia se limita ao voto. Sim.
Até tem a De 4 em expressão, 4 né? anos. No dia da votação, né? A festa da democracia. É apontada como o dia da A eleição. festa da democracia. Está no texto, né? A festa da democracia. É a expressão do nosso direito máximo, direito que é um dever, né? É um direito que é um dever, que deveria representar um direito supremo, mas que na realidade é um dever. Como é Verdade. contraditório? Como é contraditória a democracia no nosso país? Tudo bem, ela é jovem, né? Mas quando a gente fala em crise da democracia, a gente está falando de algo que deveria ser natural. Por quê? Porque as ideias, elas estão todo o tempo em transformação. Faz parte, certo? Faz parte. Patrícia, o que eu fico preocupado com essa ideia de morte da democracia é porque se discute uma crise da democracia tendo a perspectiva da morte da democracia, quando na verdade uma crise ela pode dar possibilidade de mudança, de crescimento. Crise não é para destruição, aliás, destrói um determinada coisa, mas que gera algo novo. As crises que nós vivemos contribuem para o amadurecimento da democracia. Eu vejo Eu dessa forma, e concordo, não como destruição. eu concordo absolutamente contigo, William, porque eu acho que tudo que morre renasce. Eu acho que se destrói para se reconstruir. Eu acho que certas coisas que não estão boas, elas precisam ser desfeitas ou refeitas. Por isso que eu não concordo com a palavra morte. Como as democracias morrem. Eu acho que elas renascem, eu acho que elas se transformam. E eu concordo necessariamente, justamente, com Bobbio, 1984, as promessas não cumpridas da democracia. Eu concordo muito mais com isso do que como as democracias morrem. As democracias não estão morrendo de dentro para fora. A partir do momento que, sem polêmica e sem politicagem, mais de 57 milhões de pessoas foram votar e elegeram um presidente, certo? E esse presidente, com a esperança que fosse, aí agora a gente vai entrar na discussão do presidencialismo de coalizão, certo? Esse presidente, para começar essa discussão, eu vou colocar 3 pontos-chave, né? O que é a cidadania na modernidade, né? A política enquanto resultado do homem em sociedade e o poder político como um acordo social. O poder político é um acordo social. Weber vai dizer que a coerção ela é um monopólio do Estado, certo? E nós estamos inseridos dentro de um contrato social, nós escolhemos viver a vida social dentro do Estado. O poder político ele é um acordo social que é diferente de coerção. Nós não podemos sair por aí fazendo justiça com as próprias mãos, porque se a gente faz, a gente é julgado, né, pela lei. E o presidencial, aí eu entro depois de trazer esse resgate dos teóricos clássicos, um pequeno conceito de presidencialismo, né? O presidencialismo é um sistema de governo, né, onde não existe diferença entre o chefe de governo e o chefe de Estado. As duas funções elas estão concentradas na figura do presidente, que é o executivo, né?
A gente sim. sabe que a separação de poderes ela deriva de Montesquieu e de Locke. Eu vim, eu não aprendi isso na escola, eu vim aprender isso depois, porque até então eu acreditava que a teoria da separação dos poderes ela derivava unicamente de Montesquieu. Depois de outras leituras foi que eu vi que Locke tinha também muito peso na teoria da separação dos poderes. O presidencialismo ele se diferencia do parlamentarismo, né? Porque o parlamentarismo ele divide os postos de poder entre duas pessoas, que é o primeiro-ministro ou o presidente e o monarca. No presidencialismo, o líder eleito ele tem prerrogativas que fazem da sua figura a mais importante do sistema, né? A partir daí ele vai montar uma equipe ministerial apresentando projetos de lei e garantindo uma agenda governamental forte e bem definida, diferentemente do parlamentarismo, onde o poder ele parece muito mais difuso e muito mais dividido. O que é que Patrícia, acontece? Oi. deixa eu só ver se eu entendi. No parlamentarismo, o chefe do executivo, ele sai do parlamento e ele já detém a maioria do parlamento. E no presidencialismo, no caso do nosso país, não necessariamente, né? O presidente chega ao poder, mas não tem a maioria no Congresso, no Poder Legislativo. É assim? É. A ideia do presidencialismo é uma ideia de poder absoluto soberano. Por quê? Porque no presidencialismo, o povo, a ideia é de que o povo, ele deu o poder. Lembra do Leviatã de Hobbes? O povo, ele deu o poder soberano ao chefe do executivo. E desde a Constituição de 88, foram dadas novas prerrogativas para o presidente, né, que é o chefe do executivo, foram dadas novas garantias de legislar. O executivo também tem poder de legislar, né? Só que a legislatura do executivo depende do legislativo. E é daí que advém a necessidade de coligações. Mesmo, essa é uma frase do Sérgio Abranches, mesmo que nós passamos, né, na década de 90, pela tentativa de implantação de um parlamentarismo. Mesmo que nós tivéssemos um parlamentarismo, nós íamos ter um parlamentarismo presidencialista. Por quê? Precisa haver negociação entre quem executa e quem legisla. O modelo brasileiro, ele foi desde os primórdios, o ensaio brasileiro, ele foi pensado nesse modelo. Ele foi desenhado nesse modelo. Então, ele está... as condições, elas estão muito arraigadas nessa formulação, entendeu? Então, fica muito difícil modificar algo que está incutido na cultura política brasileira. E se a gente for pensar, coalizão não era para ser algo negativo. Não tem uma conotação negativa. Era para ser um acordo. Era para ser um acordo. Um acordo do presidente. Era para ser um acordo. Era para ser um acordo que deveria favorecer duas partes. Mas que é tão deturpada. Aí eu ia lá para o Florestan Fernandes, Não, eu Patrícia, ia lá para o Raízes do Brasil para dizer que
a nossa corrupção endêmica, sistêmica, ela consegue... Pergunta. Eu queria entender assim, o presidente tem que negociar com o parlamento. Isso é o presidencialismo de coalizão. Em que sentido essa negociação é corrupta? O que há nessa negociação que torna algo prejudicial para a democracia, algo corrupto, algo a ser criticado pelos teóricos da teoria política? Deixa eu terminar a minha teoria, aí a gente entra na discussão do blá blá blá. Só terminando, né, a teoria sobre o que é o presidencialismo. O presidencialismo, ele é tão forte, ele é um sistema tão forte que, em tese, certo? Segundo os autores que estudam o presidencialismo, o presidente ele não precisaria ter nenhuma relação com o legislativo. Por quê? Porque ele foi eleito pelo povo. Ele é soberano. O presidente é soberano. Essa é a tese. E a Constituição de 88, pelo menos aqui falando do caso brasileiro, eu não tenho estudo e não tenho leitura sobre os modelos latino-americanos, nem sobre os outros modelos. Eu estou focada exclusivamente, a minha leitura ela é limitada, pelo menos agora, no momento, ao caso brasileiro. Então, assim, o executivo não teria motivos para fazer conchavos, certo? Só que o que acontece? Ao mesmo tempo em que esse sistema ele faz o chefe do executivo tão poderoso, né? Ele dá amplos poderes. O que acontece, William, é o que vem antes. É o para você se eleger. Não é o quando você está eleito. Essa é a problemática que a maioria dos estudiosos apontam. E é isso que eu venho tentando também compreender e estudar na minha tese. Certo? É com quem você se alia para estudar. O Brasil é um país de multipartidarismo. É um país federalista. São essas características que o Sérgio Abranches e o Figueiredo Limonge, que são os dois principais autores que trabalham com o presidencialismo de coalizão, são essas características que eles colocam como os principais pontos que abrem as brechas para as negociatas. Certo? Por exemplo, o presidencialismo de coalizão, ele configura as relações entre eleições presidenciais e a representação proporcional no Congresso. Quando o presidente não alcança a maioria na casa, né? Ou ele pode funcionar como maneira de realizar amplas coalizões que despolitizam a agenda progressista política, gerando ou não governabilidade. Conceito de governabilidade, para esclarecer, né? Governabilidade volta para Bobbio, Norberto Bobbio, né? O que é governabilidade? É você conseguir atender a demanda do eleitorado. Se você tem uma agenda amarrada, você não tem governabilidade. Para você ter governabilidade, você precisa atender aos interesses dos seus eleitores. E para você atender os interesses dos seus eleitores, você não governa sozinho. O executivo não governa sozinho. São 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. No caso brasileiro, o que mais pesa? Executivo, legislativo. Quem faz as leis?
legislativo, né? Então, Patrícia, certo. O presidente eleito tem que garantir a governabilidade atendendo às demandas do povo, não é isso? E o legislativo é formado por representantes do povo. E muitas vezes parece que o interesse do povo é diferente do interesse dos que representam o povo. É quando se fala em crise de representatividade. E é isso que dificulta a governabilidade do presidente. quando você pensa que vamos pensar nos interesses vamos pensar no executivo e nas eleições estaduais e municipais. A gente está formando uma bancada de interesses divergentes, certo? Certo. É uma problemática. Eles vão querer... Que motivo vai levar pessoas com interesses distintos, diversos, a se coligarem o bem comum? Por quê? Por quê? Eles são políticos profissionais. Vamos lá, pro Weber. Dominação tradicional, dominação carismática. Eles não têm interesses comuns. Eles estão ali cumprindo o mandato dele, fazendo a dele, fazendo o meio-campo deles. Eles não têm compromisso. Pelo menos é o que Figueiredo, Argelina, Fernando Limonge e Argelina Figueiredo, que são as fontes das quais eu estou bebendo no momento para tentar clarear, para formar os meus próprios argumentos. Mas o que acontece bastante, William, é que essa disparidade, o multipartidarismo, ele é benéfico, ele é necessário, ele é importante para evitar o totalitarismo, para evitar o fascismo, que tanto gritam nas ruas. Nós estamos vivendo um governo fascista? Não, nós não estamos vivendo um governo fascista. O governo foi eleito pela maioria dos votos. Nós estamos numa democracia, nós podemos sair na rua, nós podemos reclamar do governo. Nós temos ainda liberdade de expressão. A gente pode estar discordando do que o governo está fazendo. Ok. É uma liberdade nossa. Agora, bebendo da teoria, você não pode afirmar que se você coloca na Câmara sujeitos com ideais X, no Senado sujeitos com ideais Y e outros com ideais Z, é difícil você montar uma agenda que não seja com a coalizão corrompida. Verdade. É difícil.
É muito difícil. Aí vamos lá. O presidencialismo de coalizão, ele, na definição do Abranches, ele é basicamente a formação de relações entre o executivo e o legislativo para garantia da governabilidade, né? Ele tem suas raízes fincadas tanto na Primeira República quanto na Segunda República, né? E foi consolidado a partir da Constituição de 88, onde o governo federal passou a ter prerrogativas legislativas. No artigo Presidencialismo de Coalizão, um dilema institucional brasileiro, o Sérgio Abranches definiu o conceito, né, como uma combinação do presidencialismo, do federalismo e do governo de coalizão multipartidária. Em outras palavras, o presidencialismo de coalizão ele é um regime político institucional que foi moldado pela história da República e dos próprios atores brasileiros, né, de contextos políticos diferentes que envolvem essas características, né, o fato do Brasil ele ser federalista. Tu imagina, tu junta uma bancada ruralista, tu junta uma bancada evangélica, tu junta uma bancada pró-aborto, tu junta pessoas com ideais totalmente divergentes. Como é que tu vai apoiar? Como é que tu vai conseguir aprovar uma agenda? É complicado. É complicado. Tu precisa fazer coalizões, tu precisa do toma lá da cá. Ou então não funciona. Não funciona. A formação da coalizão, de acordo com a Abranches, ela tem três momentos principais, né? Figueiredo Limonge, ele discorda um pouco sobre isso, né? Mas Limonge ele vai dizer que a construção da coalizão ela envolve três momentos. No momento da aliança eleitoral, que gira em torno das diretrizes e dos princípios que vão na composição do governo, que leva à disputa pelos cargos. Tudo é definido já antes do processo de eleição. A transformação da aliança em coalizão, né, que é quando vão surgir os conflitos de agenda. O momento crítico da consolidação da coalizão, né, que é o terceiro momento, quando o executivo vai utilizar os recursos. No livro, nesse livro aqui, que para quem tem interesse em pesquisar mais sobre presidencialismo de coalizão, esse livro é a minha Bíblia, né? Minha Bíblia atual. Ele conta toda a história do presidencialismo de coalizão, como é que os governos se sustentam. Os governos se sustentam. Um governo, um executivo sozinho, ele não se sustenta se ele não tiver uma boa base de coalizão. A coalizão multipartidária ela é um requisito imprescindível para a governabilidade no modelo brasileiro. Não se governa sem coalizão. Não se governa. Certo? As coalizões brasileiras, elas não são eventuais, elas não são naturais, elas não surgem por acaso, elas são acordos. Certo? Não foi assim, te vi, vamos aqui, vamos fazer um acordo. Não é assim que funciona. Elas são imperativas. Elas vão definir como é que vai funcionar, né? Quem vai dominar, quem vai ser dominado. Nenhum presidente ele governa sem coalizão. Isso faz parte do nosso modelo político. Está
definido já. Para finalizar, nós tivemos coalizões muito fortes. A gente sabe que, apesar do modelo existir desde a República, isso foi se tornando muito mais estudado. Leonardo Avritz, Sérgio Abrantes, Figueiredo Limonge, mas o governo Itamar fez coalizões importantes e conseguiu se manter no poder. O governo Fernando Henrique fez coalizões, conseguiu se manter no poder. O governo Lula, diante de tudo que estava proposto, tinha uma proposta linda de plano, de ideário, mas teve que fazer coalizões ou não chegaria ao poder e não se manteria no poder. Governo Dilma, primeiro mandato. Governo Dilma, segundo mandato. Tem um estudo que afirma que o impeachment do governo Dilma, a crise de 2013, ela está completamente atrelada à quebra de coalizões. E aí vem a pergunta final, né? Como um sujeito como o Bolsonaro, um sujeito completamente inexpressivo, né? Até então, ele se coloca como concorrente num partido inexpressivo. PSL. PSL, né? Que não amedrontava ninguém. E já tem estudos, certo? E eu também estou me dedicando a tentar compreender esse fenômeno, né? O fenômeno da eleição de Bolsonaro. Alguns autores que já tive acesso até agora afirmam que a eleição de Bolsonaro é resultado da crise de 2013. Patrícia, a eleição de Bolsonaro. Oi. Olha, nós vamos falar, nós podemos, porque já está chegando quase ao final aqui da live, porque o Instagram é certo, né? É uma hora de live. O que a gente pode fazer? Encerrar essa. Terminando. E aí a gente abre uma outra até para haver uma interação maior e você também explicar. Eu quero entender melhor o que é que tem a ver o 2013, a crise de 2013 com a eleição de Bolsonaro. Eu acho que quem está assistindo também quer entender isso. Pode ser? Aí você dá assim, minutos. Eu acho que falta pouco. A qualquer momento aqui vai dizer que faltam alguns segundos para a gente poder concluir. Porque quando termina de uma vez. Facebook. Mas enfim, o que você acha que ainda tem para acrescentar aí? Para deixar de gancho para quando a gente abre de novo a live. Eu tenho 3. Para deixar o povo curioso. Eu ia falar só sobre o Bolsonaro agora. Pronto. Só sobre a eleição de Bolsonaro e a relação sobre 2013. É curioso demais esse assunto, sobre essa relação, né? Porque aí, até 2018 são 5 anos, não é isso? 2013, 2018, e que acontecem tantas coisas. Mas é uma passada muito rápida, porque vários autores eles argumentam que a inexpressividade de Bolsonaro foi um fator que foi criado, né? A eleição de Bolsonaro é um resultado de 2013, certo?
E as eleições de 2018, elas são um resultado concreto disso. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou afirmando, são estudiosos PhDs, são gente que já tem muito estudo. Soma-se a isso a Lava Jato, soma-se a isso a prisão do Lula. Ainda tem alguns resquícios do Mensalão, certo? Que corroboram para essa alavancada, sabe, dessa figura. Tem a questão da esperança, né, no novo, que já foram feitas pesquisas que afirmam que antes o desconhecido do que aquilo que já se sabia ou que já se previa, né? E uma coisa que é bacana, que tem que ficar, eu acho que tem que reverberar em quem estava aqui assistindo a live ou em quem se interessou, é que o discurso do Bolsonaro, ele é um discurso de crítica à coalizão. Por isso que eu escolhi esse tema, porque ele entende a coalizão como um fator de corrupção. Não que eu concorde com isso, não que eu ache isso correto, certo? Isso não é correto. Mas a equipe ministerial, a equipe que montou o discurso dele, entrelaçou essa pauta. Por quê? Porque coalizão não significa corrupção. Não necessariamente. Ela pode ser utilizada para o bem e para o mal. E a partir do momento que você atrela uma prática que pode ser utilizada tanto para o bem como para o mal, ele começa o discurso dizendo menos Brasília e mais Brasil. E todo mundo só se apegou ao Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Eu não lembro. Eu não lembro. Mas tem um outro discurso que é mais... Tem um discurso que é mais importante, que é menos Brasília, mais Brasil. Que as pessoas não sabem. E no discurso de posse dele, em 2019, ele fala ele convoca, né, os congressistas na missão de ajudar a restaurar e reerguer a pátria, fazendo uma proposta de um governo sem coalizão. Tanto que fica no ar o discurso de colisão ou coalizão. Porque como é que você vai governar tendo todo um histórico de coalizão com colisão? Você vai colidir, você vai bater de frente com uma prática que já existe, com uma prática que já está sistematicamente arraigada no sistema político brasileiro, né? Quais são os danos, né? Como é que essa prática ela pode ser combatida? Aí você vem para a questão da formação do ministério, né? Que até agora a gente tem visto, né? Que foi um pouco tumultuada, né? Teve Sérgio Moro, teve o da saúde, teve o Mandetta, teve o que morreu e viveu de novo, como é o nome dele? O teste, né? Que o que era feio ficou bonito.
Tem o colombiano, né, da educação também, né? Indicado pelo Olavo de Carvalho. É, então, assim, eu acho que o que cabe, assim, só para finalizar, como é que a gente quer, como é que um governo que é de inovação, porque você tem que pensar que não só a eleição de Bolsonaro, por mais que todo mundo brade nas ruas, ele não, ele sim, ele não, ele sim, ele foi eleito com 57 milhões de votos. Ele é o presidente, certo? E foi uma surpresa política, foi. Mas foi uma surpresa acompanhada por uma renovação de geral. Eu acho que foram 3/3, ou foi não sei quantos por cento de pessoas que foram eleitas que nunca tinham ocupado cargos políticos no Brasil inteiro. Não foi só a eleição de Bolsonaro que foi uma novidade. Foi uma renovação nacional, né? O que demonstra que o Brasil tinha sede de mudança, né? E como se preparar, como levar isso, né? Como fazer uma colisão. O Brasil vai colidir ou vai criar novas formas de coalizão, não afirmando que os governos anteriores fizeram coalizões erradas. Né? Porque isso tem que ser estudado, isso tem que ser debatido, isso tem que ser... né? Só o tempo vai responder essas questões Patrícia, e vai, de fato, esclarecer como é sim. que vai funcionar. Eu pensei que ia ser interrompida aqui a live e continuou. Então vamos continuando aqui. Então vamos ficar aqui, né? Até a gente ser derrubado. Pois o discurso do Bolsonaro eu achei assim bastante pertinente, porque era o seguinte, olha, para se governar, os anteriores trocavam ministérios estatais por apoio. Eu não vou fazer isso, vou colocar as pessoas lá nos ministérios, nos estatais, por critérios técnicos. E aí que vem a mudança, né? A mudança que muitos brasileiros concordaram com essa mudança e abonaram a que Bolsonaro chegasse ao poder. E no início foi isso, como você falou, né? Colocou figuras técnicas, né? Alguém para o Ministério da Saúde, da Educação, de acordo com o critério técnico e não colocado lá por determinados políticos, numa relação de tomar lá da cá. Isso seria uma mudança aprovada por boa parte da população, eu acho que podemos dizer assim, pela maioria da população que elegeu Bolsonaro. Só que no decorrer dos anos, ele teve que fazer algumas concessões para poder governar. E aí se fala sobre Centrão, se fala sobre os próprios cargos e tudo mais. Como é que você vê isso, essa questão aí, como é que, dentro dos seus estudos, você vê essa questão desse discurso de Bolsonaro e quando ele está no poder, na prática, se isso funcionou, não funcionou, em que medida ele conseguiu o que ele tinha defendido na eleição? William, é o tempo, né? É o que está acontecendo, é o que a gente está vendo acontecer, né? Esses acordos. A gente está percebendo essa aproximação com acordos que ele falou que não ia fazer, que não aceitaria. É o mordendo a própria língua, né? Ele está mordendo a própria língua. O que ele falou que não faria, ele está fazendo.
como todo governo, como todo político, né? Que faz aquelas promessas de campanha e, e promete que vai mudar o modo de fazer política, que vai renovar a política e apesar do alto índice de renovação no Congresso Nacional, né? Ele tinha essa oportunidade de tentar fazer coalizões talvez positivas. A gente tem que ver o futuro é incerto. Eu acho que fazer previsões sobre o futuro é uma coisa muito vaga, sabe, William? Aquela história de que a história se repete, mas a história deixa a história mal contada. Eu ainda guardo dentro de mim um otimismo. Eu ainda tenho uma esperança no futuro. Não mais no Brasil, o país do futuro, dos meus 18 anos. Mas eu ainda acredito que talvez uma mudança, por exemplo, quando saiu a lei a lei de responsabilidade fiscal, a lei da ficha limpa, mas a cada vez que eu vejo, por exemplo, o resultado das eleições de agora, você se decepciona, porque você vê assim, você pensa. Eu acho que para quem leu o John Locke, quem leu o John Locke e sabe da importância que é o legislativo, né? Poxa, é quem vai fazer as leis. Como é que você vota numa pessoa, numa pessoa que não A verdade é que sabe? o brasileiro, Que brasileiro você vota numa pessoa que não sabe o que é uma lei, só porque é mulher, porque nessas horas me dá um pouco de desespero, sabe? Me dá um pouco de desânimo, me dá um pouco de não desanime, tristeza. não. É algo cultural, é algo que faz parte da nossa cultura. Até o José Murilo de Carvalho, aquele livro bem conhecido, Cidadania do Brasil, ele fala sobre isso, que a nossa cultura política, a nossa cidadania não é orientada para a representatividade, é orientada para o poder executivo, né? Até ele usa a expressão que nós vivemos uma estadania e não cidadania, né? E os brasileiros, de maneira geral, nem se lembram em quem votaram para deputado, não tem importância, o que importa é quem vai chegar lá na presidência. E aí isso tem muito a ver com o fato do modelo presidencialista e que o presidente tem tanta força, né? Tem tanto destaque. E aí a gente não pode desanimar, né? Tanto que tudo é o presidente, né? Tudo é o presidente. A gente estava discutindo essa semana na aula doutorado sobre justamente isso. Como a pobreza ela, ela não ela não entende a democracia, ela é vítima. Eu acho assim que ela é até vítima da democracia, porque ela não participa da democracia, ela não entende a democracia e ela deixa, ela perde ela perde o sentido da democracia, da importância do seu direito. Ela não entende o seu direito, né? Ela acha que é favor. E mesmo depois de todas as políticas que foram
fomentadas na década de 90, na década de 2000, né, dos programas sociais, dos equipamentos, CRAS, CRES, né, de todo o trabalho social que foi feito. Como o entendimento sobre isso ainda é curto, como a pobreza ainda se reproduz e ainda se desentende enquanto sujeito de direito. Como é difícil. Patrícia, vamos abrir para as perguntas? Vamos. Aí Vamos o ver, pessoal né? pode, Se tem alguém ainda aguentando a gente. quiser comentar aí, fazer uma pergunta, tá? A gente está aqui de olho e Patrícia responde. Ou você, viu, querido? Não bote a responsabilidade toda pra mim, não, viu? O Alberto está dizendo que por isso a corrupção foi enorme. Pronto, aqui uma Repete outra vez. pergunta. Deixa eu ver aqui. Como você explica democracia versus economia e direito de Olha, meu maneira Deus. mais clara? Quer me matar, é? Quando se trata de eleição, e relacionado com a economia, quando a economia vai bem, quem está no poder tem condições de permanecer no poder. Quando a economia vai mal, aí o governo fica fragilizado. Bom, não sei se a pergunta está um pouco ampla, né? Aliás, está bem ampla. Poderia ser mais objetivo, aí poderia nos ajudar aqui. Cadê o Juarez? O Juarez está aqui. Cadê ele? Achei o Vamos Juarez, lá, meu vocês colega de podem doutorado. colocar. Pronto. Quem quiser tiver pergunta, gente, pode colocar aí. A hora é agora para a Patrícia responder e para eu Eu não enrolar, vou né? William, tu vai levar um cascudo. Cadê o Juarez? Vamos lá, todo mundo entendeu, presidencialismo de coalizão, com a eleição do Bolsonaro. Aqui é a Daiane. Daiane é nossa aluna do curso de Serviço Social da FAOP. Podemos considerar que a economia para esse atual governo é mais importante que a democracia? Podemos considerar que a economia para esse atual governo é mais importante que a democracia? Eu acho, Patrícia, que ela tá querendo dizer que o governo é bastante preocupado com a economia do país, não importando se está agindo democraticamente ou não. Estou entendendo dessa forma. É isso, Daiane? Esclareça aí, Daiane, pelo amor de Deus. Está vendo que as duas perguntas, né? E todas as duas perguntas fazem essa relação, né? Democracia com economia. Pronto, Daiane está dizendo que é isso mesmo que eu falei. O governo se preocupa com economia, com as pautas da economia e não importa se está agindo de maneira democrática ou não nas suas ações. Bom, Daiane, eu acho que esse foi um ano muito difícil, certo? Eu acho que mundialmente nós vivemos um momento de crise mundial, né? Um momento inesperado. Tipo, é a mesma coisa que você me perguntar. A gente viveu uma pandemia. A gente está vivendo uma pandemia. É igual você perguntar o que é que você escolhe. Você quer
não consigo nem te dar um exemplo, mas, assim, eu acho que nós tivemos um ano de escolhas difíceis, de escolhas cruciais, sabe, para a vida, para... Olha, Patrícia, a Daiane, ela fez uma complementação aqui, ela deu um exemplo. Sabemos que o plano de privatizações é com o intuito de estabelecer a economia, mas não tem uma total preocupação como irá afetar a população. Daiane, o plano de privatizações, ele não vem desse governo, certo? Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, desde a década de 90, se tenta privatizar as coisas nesse país. Inclusive, a gente tem um texto muito bom da Evelina Dagnino, que trata sobre privatização e sobre a forma do brasileiro tratar a coisa pública. A gente sempre está na nossa cultura tratar a coisa pública com desrespeito. Nós, brasileiros, culturalmente, tratamos a coisa pública com muito desrespeito. E a gente sempre deu muito valor ao privado. Quantos de nós, a opção última é colocar um filho na escola pública? A gente valoriza muito o SUS, quando a gente não pode pagar plano de saúde. A gente vai tomar vacina no SUS porque na rede privada é cara. São verdades difíceis de ouvir, mas é a verdade. Sem querer polemizar, sem querer... Eu acho que a gente tem que ter uma educação melhor para valorizar o público. Eu acho que esse texto da Dagnino, eu vou tentar lembrar o nome. Ela é tua aluna, William? A Daiane, sim. Ela é tua aluna? Eu vou tentar separar essa bibliografia e mandar para ela, que pode dar uma ajudada para clarear, sabe? Essa forma como a gente trata a coisa pública. Isso vem desde um pouco antes do governo militar, antes de militarizarem as coisas no Brasil, sabe? Por quê? Porque teve essa separação entre o que era de rico e o que era de pobre. O que era de rico, era pago. O que era de pobre era público. Então, essa vontade do brasileiro de ter um pertencimento a uma classe nos colocou sempre nessa ideia de que não, tudo o que é público não presta. E foi assim que a gente foi construindo a nossa relação com o setor público. Com o setor público, não, com a coisa pública, certo? Foi incutido que a coisa pública não prestava. E a gente, infelizmente, criou essa ideia. Quando, na verdade, a coisa pública, ela devia ser muito mais bem tratada, muito mais respeitada. Porque é nosso. É a gente que paga, né? Nós temos a oportunidade de viver num país que tem um sistema de saúde público, gratuito, único, e a gente não dá valor. Mesmo sucateado como está, se a gente tivesse educação, se a gente cobrasse, se a gente corresse atrás, se a gente soubesse em quem a gente vota, né? A gente não sabe em quem a gente vota, porque a gente está preocupado somente em quem votou no executivo, a gente não sabe em quem votou no legislativo, que é quem faz as leis. O pessoal se lembra que votou ou no Ciro, ou no Haddad, ou no Bolsonaro. Mas se perguntar, e seu senador, e seu deputado federal, seu deputado estadual, aí é mais difícil. Alguns sabem, obviamente, mas muitos...
A gente não sabe em quem a gente votou para fazer nossas leis. E quem sabe não dá importância, não cobra, não acompanha. A gente vota em ficha suja. Desculpa o perdão da palavra, mas a gente vota em analfabeto para legislar. A gente vota em modelo, a gente vota em jogador de futebol, a gente vota. Então é difícil, entendeu? A gente não dá valor ao estudo, a gente não dá valor a. É difícil, é difícil. Como é que a gente vai mudar a cultura de um país dessa maneira? É complicado, é muito complicado. Patrícia, tem uma pergunta aqui. A Med Youssef. Como lidar com os governos autocráticos? Aí deixa eu complementar. O governo Bolsonaro é um governo autocrático? Você considera? E sim, como lidar com governos autocráticos? Pergunta aí do nosso amigo. Responde aí, William. Eu passei a bola para você. O governo Bolsonaro, eu acho que você colocar rótulos, certo? É muito complexo, é muito complicado. Nós estamos entrando no segundo ano de mandato, não é? Eu acho que é um governo que tem ainda está se ajustando, ainda está tentando se acertar, já teve diversas falhas, porque já trocou de ministro, já se envolveu em diversos escândalos. E eu não sei se a tendência é piorar. Eu não sei se a tendência é piorar, se a tendência é melhorar. Eu sei que a gente está no mesmo barco e que a gente tem que torcer. Né? A gente está vivendo um momento em comum. A gente nunca viveu uma pandemia, pelo menos nós que estamos vivos, né? Tem sido emocionante, posso lhe dizer. Patrícia, assim, você falou que 2013 foi decisivo para 2018. É isso que você fala no... Não fui eu que falei, foi o Figueiredo Limões. Isso, eu ia corrigir agora. Isso você fala no seu projeto, baseado nos autores que você tem estudado. Se fala muito também que as pautas de costumes foram decisivas para a eleição de Bolsonaro. O que foi mais decisivo? Foi a crise do governo Dilma, a crise econômica ou a pauta de costumes? Ou todos estão interrelacionados? Como é que você entende a eleição de Bolsonaro? Pauta de costumes, economia... Deixa eu só terminar a pergunta anterior. Eu não considero o governo Bolsonaro autocrático, certo? Porque eu acho que enquanto a gente puder estar indo para a rua, enquanto a gente pode ir para a rua, enquanto a gente pode usar a roupa que a gente quiser, enquanto a gente tem liberdade de expressão, enquanto a gente tem acesso à internet, enquanto a gente tem liberdade de ir e vir, a gente não está vivendo uma autocracia, a gente não está vivendo um governo autoritário. Eu acho que uma vez eu tenho um professor que é italiano e que ele fala muito sobre que ele é contra o Bolsonaro, que ele é
que ele fala muito que ele é um estudante, a tese dele de doutorado, de pós-doutorado, é sobre fascismo, é sobre autoritarismo, e que certa vez indagado no auditório da UFC, da UES, perguntaram para ele: professor, nós estamos vivendo num modelo fascista? Aí ele levantou e perguntou: você está sendo perseguida? Você está presa numa câmara de gás? Eu acho que nós temos que entender a história dentro das circunstâncias que a história se apresenta, certo? Então, não adianta você vir querer denominar de fascista, de autoritarista, uma coisa que você não está vivendo, certo? Você não está vivendo um modelo autoritário. A partir do momento que você tem as suas liberdades individuais garantidas. A única coisa que teve de autoritária até agora foi um lockdown nesse governo. E foi um lockdown por um motivo de saúde pública, né? Onde nós fomos chamados, convidados a permanecer dentro de casa por um motivo de saúde, certo? Então, eu acho que você questionar se nós estamos vivendo um governo autoritário é um pouco... se você se sente dentro de uma ditadura ou se você se sente dentro de um governo autoritário, eu acho que convém você repensar em que pontos o governo está sendo autoritário e combater, né? Porque até então nós vivemos uma democracia. E se você se sente maculado nas suas liberdades individuais, isso tem que ser rebatido. Prossiga, William. Sim, a próxima é sobre, retomando aqui a questão de 2013, para chegar em 2018. Teve questões referentes à economia, à corrupção e a pauta de costumes, onde é que entra aí, e tanto que foi importante para a eleição de Bolsonaro. Vários autores apontam que as manifestações de 2013, certo? Tudo começou em 2013. A derrocada, né? As manifestações de 2013, elas foram responsáveis pela queda, né? Pela quebra pelas primeiras quebras das coalizões do governo Dilma. E foi a partir daí que foi surgindo o que se passou a construir nos bastidores o que viria a ser a candidatura de Bolsonaro, que até então era entendido como um palhaço, né? Um sujeito inexpressivo, um sujeito desqualificado, que cheio de bordões, que tinha tido mandatos, mas que não tinha pauta nenhuma aprovada, num partido totalmente inexpressivo. Tem um trecho aqui, eu não sei se eu consigo achar, mas que fala, né, que o cara era tão inexpressivo, ele causava medo zero. Eu acho que ele foi tão subestimado
né? Eu acho que subestimaram tanto a força que isso podia acarretar. Só que quando a gente pensa nisso, William, a gente tem que pensar também que não foi só o executivo, né? Foram 2/3, sei lá, eu tenho esse dado no slide. Foi uma renovação de 57 milhões de votos. Foi uma renovação muito grande de pessoas que nunca tinham tido acesso ao poder, né? Então, isso favoreceu a uma novidade na política que podia ter sido uma guinada, né? Podia ter sido uma guinada para o país, tanto econômica quanto... Eu acho que eu comparo, e já vi cientistas comparando a época da eleição do Lula, né? O Lula se candidatou 3 vezes, né? Até conseguir chegar ao poder. E aquilo, quando o Lula ganhou, a esperança, o desejo de mudança, o sonho de que o Brasil ia prosperar, tudo isso, né? A gente não deixa de ser a cada eleição do executivo, né, que é o chefe maior, não deixa de ser uma esperança, pelo menos para os esperançosos, né, para os espíritos esperançosos. Patrícia, a Daiane fez aqui outra pergunta, e assim, vou situar aqui a pergunta dela, porque assim, quando o Dilma sofreu o impeachment, os apoiadores de Dilma disseram que foi um golpe. E, assim, a pergunta que ela faz é sobre isso, se foi um golpe que Dilma sofreu. Aí eu vou qualificar a pergunta. Como é que na ciência política, nos autores que você tem lido, se tem discutido sobre o que aconteceu com o Dilma, o impeachment? Se foi golpe ou não foi golpe? Como é que os autores lidam com essa questão? Oi, Daiane. Eu estou perguntando dessa forma para não ficar a confusão de que estamos perguntando apenas a sua opinião pessoal, né? Para situar que nós estamos aqui fazendo um debate. Não tem confusão porque eu não tenho opinião, porque as leituras que eu tenho feito, Daiana, elas são diversas, certo? O Figueiredo Limonge, ele afirma que a crise do segundo governo de Dilma está em Figueiredo Limonge 2017. O texto é o presidencialismo de coalizão e é um artigo. Eu também é a tua aluna, né? Sim. Eu também posso mandar. O Figueiredo Limonge, ele, no artigo dele de 2017, ele afirma que a crise, porque eu estou começando eu estou partindo do meu, eu quero explicar o presidencialismo de coalizão e a eleição do Bolsonaro partindo do golpe de 2013, do golpe de 2013. Então, assim, eu não tenho opinião, eu não vou falar a minha opinião pessoal, porque a minha opinião pessoal não interessa. A gente não está aqui para discutir opinião, a gente está aqui para discutir
ciência política. Mas o Figueiredo Limonge, em 2017, nesse artigo que eu vou depois separar e vou pedir para o William te mandar, ele afirma que a crise do segundo governo Dilma, que levou ao impeachment, ela foi uma crise de quebra de coalizão, certo? O que foi que aconteceu? O Brasil ele já vinha numa crise econômica, certo? Essa crise econômica, ela acarretou em quebra de acordos que Dilma tinha feito. No segundo mandato de Dilma, ela tinha feito vários acordos, tanto que ficaram várias obras inacabadas. E esses acordos com essas empreiteiras deixaram várias obras inacabadas, e esses acordos e obras inacabadas, elas deram uma mexida nessas coalizões e fizeram com que algumas pessoas que eram peça-chave nos cargos que estavam, né, nos cargos principais, sempre tem os cargos principais, né, que são os cargos que mexem com mais dinheiro, geralmente são cargos nesse livro que eu falei, no Presidencialismo de Coalizão, do Sérgio Abranches, ele tem um capítulo só voltado para os custos do presidencialismo de coalizão. Nesse capítulo, que ele trata dos custos, ele vai explicar mais ou menos assim quais são os blocos, né? E onde é mais caro, os cargos que são mais caros. E assim, eu não vou responder se foi golpe ou se não foi golpe, porque, na minha opinião, a minha opinião não interessa. Mas o Figueiredo Limonge afirma que não foi um golpe, certo? Ele afirma que foi um erro estratégico dos atores políticos que estavam circundando a presidente naquele momento, certo? Foi uma quebra de coalizão. O tabuleiro, ele compara a um jogo de xadrez. E ele compara que naquele momento a rainha, né, que era ela, foi derrubada. Outros autores que eu já li, como o Leonardo Avrit, que também fala sobre o presidencialismo de coalizão, ele trata o mesmo momento de 2013 como golpe, certo? Ele diz em alto, claro e bom som, com letras garrafais, caixa alta, ele trata o tema como golpe. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente vai expressar, eu acho assim, o seu sentimento enquanto estudante, enquanto estudante em formação, você pode dizer foi golpe, não foi golpe, mas é importante você ler a conjuntura, certo? E ter esse entendimento de que havia no momento toda uma conjuntura que estava montada, certo? Para que aquilo ali estava praticamente preparado desde a segunda eleição. Porque na segunda eleição foram feitas promessas que já sabiam que não seriam cumpridas. Por quê? Porque a crise política, a crise econômica, ela já estava montada. A crise econômica, ela já estava montada desde o final do primeiro mandato do governo Dilma. Então, assim, o Limonge, ele fala, não, a Dilma se cercou das pessoas erradas. Me diz, o que é que a Dilma tinha que fazer se cercando do Temer? O PMDB
Se a gente for ler a história dos partidos políticos no Brasil, é uma leitura que eu fiz semestre passado em outra disciplina. O PMDB é um partido sanguessuga, entendeu? E a Dilma se aliou ao PMDB. Então, assim, a Dilma já estava pessimamente acompanhada. E já não tinha também ela mesma habilidade política, né? Porque ela era um quadro técnico da Petrobras. E aí ela é escolhida pelo presidente Lula para sucedê-lo. E ela até que se destacou bem, né? Conseguiu chegar à presidência, mas não tinha o jogo de cintura que Lula tinha. William, mas se você pega o primeiro governo, o primeiro mandato do governo Dilma, você vê tipo assim, uma crescente de ela conseguiu dar vazão a muitos dos projetos que estavam, né, ao PAC, a muitas obras do PAC, tem a continuidade dos projetos eu acho assim que o primeiro mandato da Dilma foi um mandato de sucesso, assim, foi um mandato relativamente, tipo, se você for classificar, foi um mandato nota 8, ela conseguiu manter as coalizões, ela conseguiu fazer acontecer. Agora, o segundo mandato, já ali na eleição, já estava fadado. Tipo, já estava... Quando você olha, tem Elaine, acho que é Elaine Bering, tem um livro que é sobre... esse eu tenho em PDF, que eu li semestre passado. Me cobra que eu mando também. É muito bom, é a história da trajetória do PT, é a história da criação do PT. E, assim, é fantástico. É fantástico também, para quem quiser se aprofundar nessa criação. E esse próprio livro aqui do Sérgio Abranches, ele traz essa história assim, do impeachment da Dilma, como se ela como se ela tivesse, tipo, ela foi abandonada e teve o golpe, assim, o Temer foi um dos articuladores, entendeu, da quebra da coalizão. Teve tudo, foi tudo planejado, foi tudo orquestrado para que ela caísse mesmo, entendeu? É por isso que chama de golpe, não? Não deixa de ser um golpe. Não deixa de ser um golpe, entendeu? Não deixa de ser. Porque, inclusive, se fala que a estratégia melhor seria ir desidratando o governo Dilma até a eleição. Mas aí... Mas foi tão bem feito que eles conseguiram enfraquecer, eles enfraqueceram a esquerda de uma maneira que teve toda essa repercussão que tipo, fez toda essa renovação, que trouxe essa loucura que foi o fenômeno do Bolsonaro. Gente, aonde que esse homem ia ser eleito? Aonde que dois terços de renovação política ia acontecer? Então... Sim. E aí chegamos ao momento atual que nós estamos vivendo e que nos resta ter alguma esperança ainda de dias melhores, passando essa pandemia, aguardando aí agora esses próximos 2 anos, vão ser 2 anos em que se vai falar bastante em eleição presidencial, em governo federal, já que passamos já das eleições municipais. Se fala que assim, Bolsonaro não se fortaleceu, mas a direita se fortaleceu, aí é uma outra discussão. E, assim, há uma discussão, né, de quais são as perspectivas para 2022.
Mas isso é uma outra história para uma outra live, para a gente discutir e debater. O assunto é muito bom, a gente tem vontade de ficar discutindo e debatendo aqui com a professora Patrícia Teixeira, mas também nós já estamos já quase 2 horas de live. Pelo amor de Deus, tenha pena do povo, tenha pena do povo. E em nome da FAOP, Patrícia, gostaria de lhe agradecer pela disponibilidade de estar aqui debatendo, discutindo com a gente. Com certeza, esse debate, essa conversa, bate-papo é muito proveitoso para as nossas alunas, os nossos alunos que estiveram aqui na live, e também para todos os demais que participaram, alguns professores, funcionários da FAOP também estavam aqui, eu vi, estavam ligados, ainda estão, né, acompanhando aqui essa live. Muito obrigado, muito bom a gente fazer essa parceria, né, que já fazia algum tempo que a gente não tinha esse momento assim, né, desde lá de Aracati, na Faculdade do Vale do Jaguaribe, quando trabalhamos juntos, né, e a gente ter esse momento aqui é muito proveitoso mesmo. E eu queria lhe agradecer e deixar aqui, já que tem tempo, né, o Instagram deixou tempo para nós, para você fazer as considerações finais aí, deixar um recado final aí para todo mundo que está assistindo. Bom, eu quero agradecer a vocês pelo convite, agradecer à faculdade, agradecer a você, meu amigo, dizer que eu nunca fiz uma live. Já me convidaram várias vezes e eu nunca aceitei. Olha aí que honra! Olha, você não sabe como eu fico feliz você dizendo isso. Eu juro. Nunca aceitei. Não sei nem por que eu aceitei. Mas aceitei. Agradecer de coração e dizer que nós vivemos momentos difíceis, que é importante a gente filtrar as informações, sabe? Eu acho que o próprio tema da live foi um tema... É um tema que pode provocar uma reação dúbia no senso comum, mas que a gente tem que estar aberto para discutir, sem paixões, sabe? Eu acho que Weber e tantos outros pensadores, eles tentaram trazer a questão da neutralidade científica. A gente tem que abrir mão, às vezes, das nossas paixões, porque não é o que eu penso que está certo, o outro não é meu inimigo. Isso aí é ideal de totalitarismo. E a democracia, ela exige que nós saibamos acolher os contrários, sabe? Saibamos respeitar os contrários. E é isso. Quero só agradecer e dizer que estou à disposição. E muito obrigada, William. E desculpa aí que eu falei demais. Ora, mas rapaz, mas não foi para isso que você veio para a live? Foi justamente para falar demais, né? Para responder as perguntas difíceis, já que eu não responderia aos meus alunos e até falei para eles, né, que tinha uma oportunidade de uma cientista política estar discutindo esses temas, né, tão pertinentes e trazendo uma perspectiva da ciência política, da teoria política, né? Que a minha perspectiva como filósofo é também da teoria, mas uma abordagem, às vezes, até eu fico muito preocupado de fazer uma abordagem muito teórica, não é teórica, como muito nas nuvens, né? Assim, uma coisa... E tem que ter o pé quando se fala de política, tem que ter a perspectiva da prática, da realidade, né? E é muito bom tratar dos clássicos, que trazem, como você iniciou, né, com os clássicos, trazendo a perspectiva dos conceitos, mas a gente tem que chegar nessa parte mais prática, do exercício, da vivência cidadã, democrática, e trazendo esses autores, muitos autores que são muito importantes para a gente poder compreender a democracia no nosso país. E você trouxe com maestria essa discussão,
e trazendo esclarecimentos muito importantes, Patrícia, para a gente, para as minhas aulas em particular de teoria política e para que nós possamos compreender melhor o nosso país e, como eu falei, né, a gente terminar com esperança, né, acreditando que a gente vai ter dias melhores. Mais difícil a gente já teve, né? Com a Tem que pensar. pandemia, quarentena, lockdown e preocupação com segunda onda e com a crise econômica. E a gente está passando, né? A gente está sobrevivendo. Tem que ter fé, tem que ter esperança e tem que votar consciente. Tentar votar consciente, sabendo que não é só o executivo. Ok. Então é isso, meu povo. Muito obrigado a todos que estiveram aí assistindo a gente. Deus abençoe a todas, a todos. Amém. E possamos ter dias melhores no nosso país tão querido, que a gente ama tanto. Tem tanta coisa boa. Amém. E Valeu, William. vamos ficar guardando os textos, viu? Os textos. Tá, E tá você bom. vai mandar Me cobra. para a Daiane e para as meninas, mas eu vou ler também. Aproveitar e sempre é bom. Pronto, me cobra. Me Ah, cobra, sim. porque minha cabeça, meu filho, é doutorado, doutorado. Pois é, eu até imaginei que na sexta-feira à noite, não, Patrícia não vai poder, na sexta-feira à noite, É, meu filho, chegando no final de semana, né? Já a passando vida uma aqui é semana só toda. doutorado. Então, mas você, uma semana toda de estudos, aí chegando no final de semana já tá com a mente, aí você ainda se dispor a participar assim conosco. Muito bom mesmo, e Foi um nós só prazer. temos a agradecer. Foi um Pois tá prazer. bom, um abraço, Patrícia. Abraço. Tchau, Will. Tchau. Não sei como é que desliga.